O mal realmente existe? Ou ele nasce de dentro de quem acredita demais nele? A franquia Invocação do Mal transformou essa dúvida em cinema. Espíritos, exorcismos, bonecas amaldiçoadas. Tudo aquilo que a fé e o medo têm em comum. Mas se eu te dissesse que quase tudo isso aconteceu de verdade? Por trás de cada susto, cada filme, existe um casal que dedicou a vida a enfrentar o invisível. Ed e Lorraine Warren. Alguns os chamam de heróis espirituais, outros de grandes vendedores de medo. E você? Em qual lado você ficaria? Talvez a resposta não esteja no que eles viram, mas sim no que nós escolhemos acreditar. Ed, nascido em 1926, em Connecticut, era filho de um policial. Alguém acostumado a procurar provas. Mas Ed sempre quis algo que a polícia não podia provar. Lorraine nasceu um ano depois. Dizia enxergar o que ninguém mais via. Casaram-se jovens durante a guerra. Ele via o medo nos outros e ela sentia o medo neles. Ed desenhava o que ele via. Já Lorraine descrevia o que ela sentia. Assim nasciam as investigações paranormais mais famosas do mundo. Mas o que é mais assustador? Caçar o mal ou acreditar que ele te persegue? Foi assim que tudo começou, com uma boneca e o medo disfarçado de inocência. O ano é 1970. Duas enfermeiras moravam num pequeno apartamento. Um presente bem comum, uma boneca de pano. Elas riram no começo, mas o riso não durou muito. A boneca se movia sozinha. Portas entreabertas, bilhetes deixados à mão. Mensagens que ninguém lembrava de escrever. E uma noite, uma das enfermeiras acordou com arranhões no braço. 3. Como se algo tentasse deixar uma assinatura. Chamaram o padre, mas até ele sentiu algo que estava errado. Então o padre chamou os Warren. Ed e Lorraine disseram que aquilo não era uma criança. Era algo que fingia ser. A boneca não estava possuída. Ela era apenas um disfarce. Os Warren a colocaram em uma caixa de vidro abençoada e deixaram um aviso bem grande. Não toque no vidro. Como sempre, alguém quis provar que o medo mente. Poucas horas depois, morreu em um acidente de moto. Coincidência? Talvez. Mas o medo adora provar que está certo. Annabelle nunca precisou se mover de novo. Bastava ser vista para continuar viva. Amityville, um nome que nunca mais significou lar. Uma casa bonita, num bairro tranquilo e um passado que ninguém ousava mencionar. Em 74, Ronald Defoe Jr. matou toda a família enquanto dormiam. 6 tiros, silêncio absoluto. Um ano depois, outra família se mudou para lá. Eles achavam que estavam comprando uma casa nova, mas o que levaram foi o que ela guardava. Portas que batiam sozinhas, cheiros podres que vinham das paredes, e olhos vermelhos olhando pela janela à noite. A pedido de um padre local, foi chamado os Warren, e foi aí que o ar começou a mudar. Lorraine entrou em transe e disse que algo respirava com a casa. Um eco, como se as paredes tivessem pulmões. Durante a investigação, Ed fotografou o interior da casa, e em uma das imagens, uma criança de olhos brancos apareceu parada na escada. Mas não havia nenhuma criança aquela noite. Então o que a câmera capturou? Será que lugares guardam memórias? Ou será que o medo que dá forma ao passado? Amityville se tornou símbolo do mal coletivo, o mal que nasce quando todos acreditam juntos. E talvez o mal mais perigoso de todos seja aquele que consegue encontrar abrigo. E naquela casa em especial, até o silêncio parecia querer contar uma história. Rhode Island, uma fazenda antiga isolada do mundo. A família Perron se muda em busca de paz. 5 filhas, uma nova vida. Em uma casa cheia de vozes. No começo era apenas sussurros, batidas nas paredes, objetos fora do lugar. Mas logo, os sinais se tornaram mais cruéis. Carolyn, a mãe, acordava com hematomas. Roger, o pai, via sombras cruzando o corredor.
As filhas diziam sentir alguém puxando seus pés durante a noite, mas quando gritavam, ninguém vinha. Foi então que chamaram os Warren, e foi aí que a fé se tornou uma arma. Lorraine dizia sentir uma energia densa, algo que observava do sótão. A casa havia pertencido a Bathsheba Sherman, acusada de bruxaria e de sacrificar o próprio filho. Ela nunca partiu, diz Lorraine, e agora odeia quem ocupa seu lugar. Durante o exorcismo, Carolyn foi arremessada contra a parede. A luz falhou, a casa pareceu respirar. E quando tudo acabou, a família fugiu. Mas juraram que algo os seguiu. O caso inspirou o primeiro filme da Invocação do Mal. Porém, o verdadeiro mal talvez nem tenha estado ali. E se o mal não vem de casas nem de bonecas, mas sim das pessoas que acreditam demais nele? A fé pode abrir portas, mas o medo é o que decide o que entra por elas. Os Warren se tornaram lendas, mas como toda lenda, ninguém sabe ao certo o que é realmente verdade. Alguns dizem que enganaram o mundo, que transformaram o medo em lucro. Outros acreditam que enfrentaram o inferno de frente e saíram vivos apenas porque acreditavam mais que qualquer um. Ed morreu em 2006, Lorraine em 2019, mas dizem que ela nunca parou de ouvir o que os outros chamaram de silêncio. O museu deles permanece fechado. Lá dentro, dezenas de objetos amaldiçoados, trancados, catalogados e esquecidos. Segundo Lorraine, cada um deles carrega o peso das almas que tocaram. E, de certa forma, todos nós carregamos algo também. Talvez o verdadeiro legado dos Warren não sejam os demônios que eles enfrentaram, mas as perguntas que deixaram para trás. O mal existe, ou é o medo que o cria? Para ter quem conversar. Invocação do Mal levou essas histórias ao cinema, mas o medo verdadeiro nunca precisou de roteiro. Talvez os Warren tenham mentido, ou talvez tenham visto algo que a gente prefira não acreditar. E se o mal nunca estivesse lá? E se sempre estivesse aqui, entre nós? Afinal, se o mal existe, por que ele parece tão interessado em nós? Talvez porque nós o alimentamos? Com histórias, com fé, medo? Mas não se preocupe, se ouvir algo à noite, pode ser só o vento. Ou talvez a Annabelle querendo brincar. Enfim, comenta aqui o que você acha, o que os Warren realmente encontraram. E se inscreve antes que a Annabelle veja você acordado.